Eu coloquei duas perguntas aqui que eu vou repeti-las no final. Quanto cada um de nós pode desenvolver-se? Você tem pensado nisso? Como acontece o nosso desenvolvimento? Como aconteceu o meu, está acontecendo, como está acontecendo o seu? Então, eu queria que você fizesse uma resposta rápida aqui, para depois, no final do bate-papo, você concluir. Como é que eu iniciei meu despertar? Então, quando eu vou contar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Então, de repente chega alguém para você e diz assim: eu fiz um treinamento de autocontrole e gostei muito. Aí eu quis saber o que que é autocontrole, como é que é isso? Né? Me interessei. Ele falou: no próximo curso eu, eu vou te convidar. Então, quer dizer, o cara era um cara que eu admirava, que lecionava comigo. E aí eu fiquei motivado porque ele falou uma palavra que me chamou a atenção. Quem é que não quer ter autocontrole? Então eu fiquei pensando nisso e, e eu sei o seguinte, quando ele me indicou a próxima vez, eu fui conhecer o Baltazar, mas só que eu não pude fazer o curso inteiro, eu só fiz os 2 primeiros dias. Então, eu fiz aqueles 2 primeiros dias e fiquei pensando o que que aquilo poderia significar para mim, experimentando, experimentando, gerou uma motivação. E aí, na próxima vez que ele voltou para Curitiba, eu fiz o curso completo. E aí eu quis experimentar cada parte do treinamento. Então, primeiro veio o despertar, depois a motivação, quer dizer, um autocontrole seria importante para mim, depois de experimentar tudo aquilo que o Baltazar falou de uma semana. Aí eu comecei a me questionar, eu quero melhorar, né? E nesse querer melhorar, nasceu dentro dessa ideia de pesquisar a Associação Azul. E aí eu quis colocar em prática tudo que eu tinha ouvido. E isso, de colocar em prática tudo que eu tinha ouvido, eu acabei gerando uma coisa que eu chamo meu estilo pessoal. Bom, então eu quero que você pense no seu despertar, suas motivações, seus experimentos, você querer melhorar e como é que é o seu estilo pessoal. Eu vou comentar a respeito de como desenvolvemos nosso estilo pessoal. É, é a reflexão que eu quero que você faça comigo agora. É, o que que nós, de comum, vimos e podemos usar, né? O que que nós vimos e podemos usar? Eu usei a palavra original que eu ouvi, autocontrole com meditação dinâmica. Então, quer dizer, quem que não se interessa em melhorar seu autocontrole? Meditação dinâmica veio junto. E aí, dentro dessa ideia, além de meditar, o que que nós aprendemos? Pesquisar no universo usando meditação. Então, pensa no quando você fez o seu curso, o que que aconteceu? Pesquisar no universo usando meditação. Isso é uma coisa que me marcou. E nessa pesquisa, que foi chamada de percepção sensorial efetiva, eu fiquei ligado em umas coisas que são importantes. Com essas percepções que a gente aprendeu, com essas técnicas, você, em algumas, desenvolveu sensação, em outras, a visualização, chamada de vidência. Outras, sintonia, quer dizer, você estabelece uma sintonia maior. Hoje, com a energização da Alzira e da Bela, como foi sua sintonia?
você viu imagens, você só teve sensação, você teve uma sintonia forte com os corpos delas, né? Você se imaginou, teve alguém que se imaginou indo lá no hospital para ver a Alzira, né? Então, nessa percepção sensorial efetiva, cada um de nós tem isso de forma diferente. É sensação, ele trabalha com imagens, estabelece sintonia, é, faz projeção. Bom, dentro dessas ideias, aprendemos também é, projeções usando níveis interiores. Essas projeções usando os níveis interiores, a ciência chama de apometria. Tá? Então, o que isso foi importante para mim? Né? A gente aprendeu a percepção sensorial efetiva, tá? Desenvolver essa percepção para ajudar. Quer dizer, quando a gente começou, essa percepção eu tinha que ter para melhorar a minha ajuda. É assim que eu me sentia. Melhor administrar a minha energia. Então, se eu melhorar a minha percepção sensorial efetiva, eu vou administrar melhor a minha energia. E eu acho que você pode testar se você consegue usar melhor sua energia hoje. Estabelecer melhor forma de comunicação com o universo. Então, essa percepção te permite estabelecer comunicação em outros níveis. Não é para todos, mas alguns conseguem. Bom, o mais importante que ficou para mim foi que eu posso aprender a ajudar por equilíbrio. Então, ajudar por equilíbrio quando você se prepara, se equilibra, se abastece, você ajuda por equilíbrio. E aprendemos uma coisa que foi gravado muito forte. Sempre que eu ajudar qualquer ser, vou sentir-me muito melhor do que antes. Então, lembrando que isso, quem vai se sentir melhor do que antes é porque está ajudando por equilíbrio. E no exercício de hoje, o Afonso fez isso divinamente. Eu adorei. Eu coloquei aqui uma colocação de Einstein que eu quero que você reflita sobre ela. Diz assim: não podemos resolver um problema se estivermos no plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência que a criamos. Então, lembrar sempre disso, quer dizer, que você tem que aprender a mudar de plano para resolver os problemas, né? É, e ampliar a consciência. Isso realmente é muito importante. Quer dizer, para resolver um problema, você tem que sair fora nem que seja do seu próprio corpo, tá? É, e melhorar o nível de consciência das coisas que te envolvem. Eu sempre repeti, no processo todo, eu tenho essas quatro partes que eu sempre gostava de destacar quando ministrava cursos. Se eu quiser aprender alguma coisa, eu tenho que ter abertura para novas ideias. Eu tenho que ter atitude de participação. Se eu não participar, não vai acontecer nada. Então, abertura para novas ideias, querer aprender coisa nova, resolver participar e experimentar o que estão querendo me passar, exercitar a filosofia da formiga. Eu gosto sempre de lembrar isso. Para mim é importante isso, a filosofia da formiga. O que é a filosofia da formiga? É fazer uma coisa de cada vez, se concentrar naquilo que você está fazendo, focar sua energia no ponto que tem interesse. E o quarto item importante, que faz parte das coisas que eu gosto, sintonizar a lei da criatividade. Quer dizer, ter consciência que tudo pode ser melhorado, não importa o quê. Eu estou aqui para evoluir, para melhorar. Então,
Tudo pode ser melhorado, é importante. Então, lembrar desses 4 itens aqui que eu acho importante que cada um de nós tem que lembrar e colocar em prática. É, Tem uma coisa que eu vou colocar aqui que talvez te choque, mas preste atenção. Também é sua parte voltar a ser criança. Ô, Júlio, pô, lutei tanto para ser adulto, agora você está falando que eu tenho que voltar a ser criança. Mas presta atenção. Voltar a ser criança na inocência e na criatividade. Então, é importante você pensar como é que você pode, adulto, se comportar como uma criança na inocência das coisas e na tua criatividade. Teve um cara que deixou escrito isso e a gente tem que pensar. Olha que Cristo disse: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você quer mudar de dimensão, se coloque como uma criança, não crie problemas, não complique as coisas, simplifique. Se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, eu acho legal a gente pensar sobre isso. Outra coisa que eu sempre falo também, que ajuda muito, é o que Aristóteles disse: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Quer dizer, eu tenho que gostar de meditar, trabalhar mentalmente, de energizar. Então, se você quer melhorar nessa área, lembre-se disso aqui. O prazer do trabalho aperfeiçoa a obra. Procurar saber um pouco mais sobre tipos de ajuda que eu posso dar. Não fique parado, de vez em quando pense um pouquinho. Que tipo de ajuda eu posso dar? Hoje nós fizemos a ajuda mental, focar energia, tal, mas é importante que cada um de nós lembre-se que a gente pode melhorar cada vez mais isso. Eu lembro o seguinte: tem ajuda física, que todo mundo sabe fazer. Então, tem algumas pessoas que precisam de ajuda na área física, tem outras que precisam de ajuda intelectual. Então, eu posso ajudar fisicamente, eu posso fazer ajuda intelectual, eu posso ajudar na parte emocional, ajudar a pessoa a adquirir mais controle, as suas emoções, tal. Você tem que pensar em quem que você pode melhorar para ajudar. Ajuda mental, isso a gente sabe fazer bem e você com certeza pratica, mas é importante. E ajuda espiritual é uma coisa que a gente vai deixando para o final, né? Vai deixando para o final, mas daqui a pouco a gente tem que pensar um pouquinho a respeito de como é que eu posso ajudar alguém espiritualmente. E isso tem que ser de cada um, tá? Então, lembre-se disso: ajuda física, intelectual, emocional, mental e espiritual. Tem uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, uma ajuda que está sempre à sua disposição, o seu abraço. Você não sabe o que pode acontecer quando você abraça alguém com carinho e energia, tá? Pode ser uma importante ajuda, lembre-se disso. Então, um abraço em alguém da família, dos amigos, mesmo que seja um abraço mental, vale a pena você pensar um pouquinho. Eu coloquei uma coisa aqui que também queria que você refletisse, que eu considero importante. Acreditar em limitações sem testá-las pode se transformar numa profecia autoimposta. Então, quer dizer, cuidado nas coisas que você resolve acreditar. Ah, o Júlio está falando, eu acredito. Não, teste. Tem que testar. Então, acreditar em limitações sem testá-las pode se transformar numa profecia autoimposta. Isso não é bom
para ninguém. Eu coloquei aqui uma figurinha que eu vou utilizar para frente aqui agora do que a gente fez nos treinamentos. É, quando você tem uma realidade, como é que você pode observar essa realidade? Com os sentidos objetivos, visão, tato, paladar, tal. Então você pode testar uma realidade com sentidos objetivos. Você pode testar uma realidade, procurar o que a ciência diz, né? A análise científica também vai definir as coisas. E você tem uma outra ferramenta que precisa cuidar com carinho: percepção, usar a imaginação para perceber. E é sobre essa parte que eu quero complementar uns itens aqui para você pensar. Percepção. Eu gosto sempre de fazer um teste. Eu vou fazer uns 3 testinhos aí para você observar e analisar como isso acontece com outras coisas da sua vida. Então, observe aí. O que é que você viu? Júlio, não vi nada, você não deu tempo. Eu não dei tempo de propósito, mas essa imagem eu já projetei para você. Então, agora eu vou projetar devagarinho. Eu quero que você preste atenção. é, a imagem inicial, um rosto, e daqui a pouco você vai ver que são flores, uma borboleta tal. Então, quando você pega uma realidade e foca nela com atenção, você vai abrir os seus horizontes. Preste atenção nessa. O que é que você viu? Eu quero só a primeira impressão e depois eu volto. Então, olhe agora com calma. E o que que você viu com a primeira impressão? E isso acontece no dia a dia da gente. De repente você olha e acha que concluiu. Vai com calma, um pouco mais de atenção. Isso é importante. Olha essa aí. O que que você viu nessa figura? Agora olhe com calma. Quantas coisas você vê aí? Agora acho que é a última. Eu vou voltar nela rapidinho. Olhe com calma. O que que você pode observar aí? De repente não tem nada a ver com aquela primeira impressão que você teve, né? Então, lembrar que as coisas no mundo real, elas podem ser observadas de forma diferente. O mundo real é uma construção montada por nossa percepção objetiva e confirmada pela experiência. Então, a experiência, quando você confirmou, é quando você se dedicou um pouco mais em cima da imagem. Então, você teve uma percepção e depois foi confirmar pela experiência. Esta percepção objetiva não é a constituição real da matéria, apenas uma versão dessa. Então, tem muita coisa que a gente armazenou na nossa memória como uma versão da realidade. Mas são as nossas experiências e é por isso que nós somos diferentes. Então, eu quero lembrar você do que nós vimos. Nós vimos uma coisa chamada projeção sensorial efetiva. O que você lembra disso? O reino da matéria inanimada. Você lembra como é que você começou isso? Qual foi a primeira meditação que você fez para se ligar no reino da matéria inanimada? Lembra? Você começou por uma parede, com certeza. Depois você se envolveu com objetos. Quer dizer, então, quando é, a gente faz projeção, então, ter oportunidade de ver com calma um pouquinho mais. Eu posso ver de novo, eu posso ver outra vez, eu posso melhorar, tá? Então, lembrar que você sabe fazer isso. Aí
Da projeção sensorial efetiva, depois você foi para a matéria animada, reino vegetal e animal. Não sei o que você lembra disso, mas você se projetou nesses reinos também. Então, é importante que você se lembre que isso precisa ser continuado, dar continuidade, melhorar cada vez mais. Então, se a gente para, aí fica difícil. Referências humanas. Então, aí a gente começou a pesquisar o reino humano. Começou com o relaxamento na parte muscular, depois na parte óssea, aí depois a gente foi para os principais órgãos, e que o Afonso sempre nos leva a curtir com detalhe e observar. Então, lembrar que quanto mais você fizer isso e mais se dedicar, melhor vai ficar, tá? Então, no curso, a gente começou no reino inanimado, no reino vegetal, animal e no ser humano. E que isso aqui não pode ser esquecido. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, lembre-se que isso pode ser melhorado. Importante lembrar das experiências. Por que é importante lembrar das experiências? Por exemplo, hoje, quando você pensou na Alzira, você foi lá, você só fez uma imagem, você observou seu corpo, você sabe que ela teve um, um, um derrame lá, sei lá, mas Infarto. um infarto. Você sabe como isso se reflete no corpo? Então, se você tiver chance de depois, antes de dormir, pensar nela, observar se o que ela está sentindo lá, você pode observar no seu corpo. São referências que a gente pode desenvolver. Então, você observar, sentir no próprio corpo. Você pode trazer ela para dentro da sua dimensão criativa. Foi o que eu fiz. Traz para dentro da dimensão criativa e vai trabalhar. Aí você vai trabalhar com sensação, com visualização, vai imaginar. Se você não formar imagem nenhuma, tem que usar a imaginação e procurar se comunicar, perguntar, tal. Então, é quando você traz a pessoa para dentro de você e você vai estabelecer uma sintonia mental consciente. Então, lembrar que isso aqui a gente pode melhorar cada vez mais. É, projeção mental consciente, você sair e ir lá. Eu me lembro que eu gostava de fazer isso aqui no centro de pesquisa da associação. Então, a gente estava na sala circular, eu fazia o relaxamento, levava as pessoas irem primeiro na pirâmide, depois na sala octogonal e fazer uma análise de como a pessoa estava e depois comentar isso. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente melhora. Então, lembrar que você tem essas técnicas. Se você não usar, ficou parado. Então, tem que lembrar e colocar em prática se você quer desenvolvimento. Quando você se sentir fora do corpo ou se vê em outro lugar, tem alguns nomes que você pode praticar e observar. Então, tem a astral, que você se sente saindo do corpo, tem a mental, que você vai para o lugar onde o outro está, e tem a espiritual, que você se envolve com luz. Então, tem que observar qual dessas. Deve ter mais, mas eu estou colocando as que eu gosto e as que eu pratiquei. Então, eu estou te lembrando que isso aqui também é importante para você. Olha o que diz Einstein. Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis elementares do universo. O único caminho é o da intuição. Olha, ele, para ter afirmado isso, ele deve ter pensado um bocado. Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis elementares do universo. O único caminho
é o da intuição. É você se imaginar, criar, tal. Pense a respeito disso. E como desenvolver a intuição? Você sabe disso. Então, praticando o que você aprendeu. E eu quero lembrar aqui algumas coisas é, importantes para nós. Quando aprendemos mais? Pelo amor. Quando você faz uma coisa por amor, que você está querendo ajudar alguém, tal, por decisão sua, então, quando você faz principalmente para ajudar outros, quer dizer, o amor, amar é ajudar. Então, quando você faz isso, é quando você aprende mais, quando você toma uma decisão de fazer isso. E aí, quando você pratica isso, você vai ter controle da habilidade que você está desenvolvendo. Agora, às vezes você espera as crises para sair daquela crise, da situação, então você vai aprender pela dor. Só que quando você aprende pela dor, você não tem controle. Então, pelo amor, você desenvolve controle. Pela dor, você pode se desenvolver, mas sem controle. E às vezes o pior é que a gente usa a habilidade que desenvolveu contra a gente mesmo. Essa é a parte ruim. Quando tem uma nova teoria, uma coisa que você não aprendeu, é, uma nova teoria, quem pode entender? Uma coisa nova, eu descobri uma coisa nova. Como é que eu posso passar para frente? Quem pode entender? Einstein diz assim: na verdade, você nunca entende uma nova teoria, você simplesmente a utiliza. Então, não queira entender o ensinamento que alguém está querendo te passar de cara. Você vai aprender a entender isso quando você começar a utilizar. Então, sem utilizar, fica difícil. Tem usado essas orientações? Veja lá. Como podemos resolver nossas dúvidas? Você aprendeu uma série de coisas, não sei o que você está pensando, mas eu quero que você recorde, usando a técnica de sonhos criativos. Lembre-se que toda noite você tem chance de programar alguma coisa que é importante para você. Esta noite eu quero ter um sonho que me dê informações sobre. Pô, não é possível que você não tenha nenhuma dúvida, né? Então, pelo menos 2, 3 noites por semana, aprenda a programar sonhos, que depois fica fácil. Esta noite quero ter um sonho que tem informações para. Você aprendeu isso, tem usado? Isso ajuda a gente a melhorar o desenvolvimento. A técnica do copo d'água, o Evandro tem falado tanto. Então, é importante você lembrar de fazer isso. É tudo que eu preciso para entender isso, para compreender isso, para ter uma resposta para isso. É tudo que eu preciso fazer para. Então, melhorar a sua qualidade de conhecimentos. Energizar a água com uma finalidade, lembrando que isso a gente sabe fazer, tem um propósito. Ó, eu vou energizar essa água para rejuvenescer minhas células, para melhorar os meus movimentos. Então é importante, a gente não vai conseguir ir além do que a gente foi criado, mas não precisa ficar aquém, né? A gente aprendeu também o campo das mãos. Você tem usado em posição de mãos, né? É bom lembrar que isso ajuda muito. A gente desenvolveu pelo menos 3 relaxamentos. O relaxamento dinâmico, que você faz movimento, né? O relaxamento progressivo, que é esse que o Afonso fez com a gente. A gente nunca fez na reunião uma levitação das mãos. É um exercício que aprofunda muito, principalmente quando a gente tem uma energização assim. Se a gente pudesse cuidar de fazer a levitação das mãos, ajuda muito.
e depois trabalhar na dimensão criativa, né? Então, eu acho importante que a gente se lembre disso. Tem mais um lembrete de Einstein aqui que diz assim: a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o mistério, para o misterioso, passará pela vida sem ver nada. Olha a afirmação dele. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O ser humano que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Então, lembre-se da percepção, os vários tipos de percepção que você pode desenvolver e praticar, qual deles vai ser mais fácil para você. E aqui eu coloquei uns finalmente que diz assim: o futuro a Deus pertence. E ele só o revela se é um futuro que pode ser modificado. Então, quando você trabalhar lá no copo d'água, nos seus sonhos, lembre-se disso. O futuro a Deus pertence. E ele só o revela se é um futuro que pode ser modificado. Exceção às profecias. Tá? Então, nas profecias, você recebe o que pode acontecer lá na frente. Franklin diz assim: nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje. Então, se você puder começar hoje antes de dormir, comece, tá? Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje. Lembrar fatores que bloqueiam. Eu vou voltar aqui porque eu gosto de fazer um de cada vez. Então, os fatores que bloqueiam é isso aqui: rótulos ou paradigmas. Então, se você se envolver muito com rótulos e paradigmas, vai se bloquear na sua caminhada. Dependência. Se você gostar dessa tal dependência, fica difícil você se desenvolver. E ter medo. Medo também não deixa você caminhar, tá? É usar a imaginação contra o seu desenvolvimento. E se você está acomodado, aí complicou tudo, né? Então, lembrando que os fatores que nos impedem de crescer e de nos desenvolver são esses aqui: os rótulos e paradigmas, dependência, o medo, acomodação. Isso é o que o Júlio considera, tá? Tem umas coisas aqui que eu gosto de lembrar. Gera dependência ou liberdade? Então, se você faz muito essa pergunta, o que devo fazer? Como é? Você está querendo a resposta dos outros. Em vez de usar as técnicas suas, o que eu gostaria de fazer? Como eu sinto que é? Então, use as técnicas para você ter a resposta que você merece, não o que os outros querem te dar. Eu, certa vez, me questionei muito sobre pecado original, que normalmente diz que toda criança nasce com pecado original. E eu fiquei pensando o que eu colocaria para eu entender isso aqui, ó. Pecado original para mim é a dependência. A gente nasce dependente e a tendência é querer carregar isso. Então, cuidado. A gente nasce, mas não precisa continuar. Tá? A gente aprendeu uma série de coisas que a gente pode se livrar desse tal pecado original aqui da dependência e você usar mais eh, a sua, as suas habilidades. Normalmente, quando a gente começa a pesquisar, a gente fica pensando em proteção. Quando isso acarretou na minha cabeça, veja o tipo de proteção que eu criei para mim e os questionamentos que eu me fiz. Quem dá proteção? Como obter? Eu vi que o Afonso hoje, quando falar de Deus, falar do universo e tal, a pessoa fica um pouco constrangida num grupo como o nosso. Mas proteção para você, quem dá proteção? Como obter? Eu coloquei uma coisa para você pensar. A proteção tem limites.
A imprudência não. A proteção tem limites. A imprudência não. Você eventualmente é imprudente e aí, como eu queria pesquisar na minha vida, eu tinha que achar uma coisa que me desse segurança. Então, as minhas pesquisas, eu repetia sempre isso aqui. Quero desenvolver-me até o limite estabelecido aos seres humanos. Nesse processo, ser feliz e contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. Pense a respeito se você não pode adaptar uma coisa parecida com isso para te ajudar na sua segurança. Quero desenvolver-me até o limite estabelecido aos seres humanos. Neste processo, ser feliz e contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. E aí a gente tem que lembrar disso, como o ser humano se comunica. E a gente tem a parte consciente e subconsciente. A gente tem o meio e tem o corpo, né? Então, esse aqui está ligado, o corpo subconsciente e consciente. E o corpo está ligado ao meio. Então, lembrar que a gente precisa observar um pouquinho isso, olha. Comunicar com o subconsciente, você usa a imaginação, o que a gente faz na meditação. Se comunicar com o meio, você tem a percepção sensorial efetiva, que você treinou. E com o corpo, tá? Então, você tem todas as técnicas, três dedos, mudança de polaridade. Então, eu até coloquei aqui, ó, quando você usa a imaginação, você está usando o sistema reticular, o controle do sistema nervoso central. Quando você se comunica com o corpo subconsciente, o sistema nervoso autônomo, simpático e o parasimpático. Quando você usa o corpo para se comunicar com o meio, você usa o sistema nervoso voluntário, os órgãos dos sentidos. Então, só para lembrar que a gente tem que se comunicar com esses meios aí. Aí, sabedoria. Como obter sabedoria? Descer para ajudar é subir os degraus da sabedoria. Pense a respeito. Descer para ajudar é subir os degraus da sabedoria. Você quer sabedoria? Lembre-se disso aqui. E isso aqui é produto da intuição. Pense a respeito. E aí eu queria que você, agora, depois desse papo, se fizesse as perguntas de novo. Quanto cada um de nós pode desenvolver-se? Como acontece nosso desenvolvimento? Foram as duas perguntas que eu te fiz lá no início, tá? Como acontece o meu desenvolvimento? Com isso, eu quero te agradecer e dizer que, de repente, a gente faz uma próxima.